Reis capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Quem achou, diga amém. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esse vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: assim te diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi pois o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, eu tenho uma palavra para te dizer. Então disse Jeú: a qual de todos nós? E ele disse: a ti mesmo, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim te diz o Senhor de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás tu a casa de Acabe, o teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor na mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. E eu destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o livre em Israel, porque a casa de Acabe eu hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e saiu. Amém? Curve sua cabeça. Pai de graça, nós te louvamos por aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite. Te agradecemos por esse tempo de comunhão com o corpo de Cristo. Te agradecemos por cada irmão e por cada irmã que o Senhor atraiu a esse lugar, e que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas a tua palavra. Nós queremos estar totalmente acessíveis ao teu Espírito. Nós lançamos por terra todas as nossas prevenções, todas as nossas defesas, e nos apresentamos, Senhor, diante de ti, vulneráveis, abertos, para que o Senhor possa acessar o nosso interior e ministrar ao nosso coração. Te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Amém? E graças a Deus. Amém? Bom, esse texto é um texto muito curioso, e é um texto que a mim me agrada, porque eu acredito que seja quase que um ponto de interrogação, Deus escolher alguém improvável, alguém quase indigente, para ungir o novo rei, alguém que estava fora das expectativas humanas e naturais, para ser levantado para uma grande missão. E eu acredito que é assim que Deus faz conosco, quando nós olhamos para a nossa história de vida, quando nós olhamos para nós mesmos. Talvez nós não encontramos nenhum tipo de resposta do porquê Deus nos ama tanto, e do porquê que Ele investe tanto nas nossas vidas. Mesmo com tantos defeitos, com tantas falhas, com tantas limitações, com tantos pontos fracos, Deus ainda olha para as nossas vidas e tem misericórdia de nós. Quantos de nós poderíamos olhar para a nossa história de vida e enxergar quantas topadas a gente deu na vida, quantos tropeços a gente teve na vida, e mesmo assim o Senhor continua investindo em nós, continua acreditando que nós podemos dar uma resposta. Então, para Deus não existe ninguém que seja improvável, não existe ninguém que não possa ser usado por Deus. Quando o Senhor olha para as nossas vidas, Ele não olha, obviamente, com um olhar humano, com um olhar natural, mas Ele olha com olhos sobrenaturais, com olhos espirituais. Talvez porque Deus não leve em conta o nosso passado, porque Ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que fizemos no tempo da ignorância, e Ele também não nos enxerga hoje, nesse período de transicionamento e de desenvolvimento, mas Ele nos enxerga prontos.
Ele nos vê lapidados, Ele já nos vê lá na frente, num futuro próximo, quando nós conseguimos então alcançar a estatura de varão perfeito, o equilíbrio, a perfeição em alguns pontos da nossa vida. Não que esse lugar ele seja um lugar perfeito, porque isso talvez seja o nosso ideal, mas não seja a nossa realidade, porque Deus sempre vai trabalhar olhando para nós mesmos e fazendo com que aquilo que nós vivemos não tenha tanto significado assim, porque Ele usa quem Ele quer. Você pode repetir isso? Diga assim: Ele usa quem Ele quer. Agora eu tenho percebido que nós estamos entrando numa nova fase, nós estamos entrando num novo lugar, espiritualmente falando, como igreja, e nós temos falado nesses anos aqui uma palavra que tem ficado muito clara aos nossos corações e que vale a pena relembrarmos, de que Deus não vai deitar um vinho novo em odres velhos, ou seja, aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas, como bem falou o pastor Eduardo aqui, na hora do dízimo e das ofertas, nós estamos com uma expectativa incrível daquilo que o Senhor vai fazer com essa geração do avivamento, que está vivendo as preliminares dos últimos dias, e nós estamos com o nosso coração cheio de esperança daquilo que o Senhor pode promover. Mas o fato é que Deus não vai derramar esse tempo novo enquanto nós estivermos desajustados. Se Deus tem um vinho novo para ser derramado, Ele não vai depositar isso em odres velhos. Nós precisamos de uma renovação de mente, nós precisamos de uma mobilização interior, nós precisamos de uma transformação no nosso coração, precisamos ser alterados dentro de nós, para que então uma estrutura, um recipiente apto para receber algo novo de Deus possa ser gerado dentro de nós. Então Deus vai encontrar em nós o lugar adequado para despejar aquilo que Ele precisa. Então nós não vamos apenas receber um vinho novo, mas o nosso cálice irá transbordar, e nós vamos ter inclusive para repartir com muitos, porque aquilo que o Senhor tem para despejar nas nossas vidas é grandioso. Deus, Ele nunca libera uma palavra em vão, e nos últimos anos nós temos recebido palavras proféticas incríveis sobre a igreja brasileira, e eu creio que essas palavras elas não têm passado despercebido, porque todas elas foram liberadas pelo céu, e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás da sua palavra, mas aquilo que Ele liberou da sua boca, Ele é fiel para cumprir. Então nós não podemos talvez gastar o nosso tempo construindo o novo de Deus em bases erradas. Nós não podemos gastar o tempo que o Senhor tem dado ainda investindo em estruturas que não fazem mais sentido, em situações que não fazem mais sentido. Quantas situações nós temos vivido nas nossas vidas e que nós entendemos que elas não servem mais para esse novo tempo. Nós precisamos de uma renovação, nós precisamos de uma mudança, nós precisamos transicionar, porque o estilo de vida que temos tido não combina com aquilo que Deus vai fazer, e nós ainda somos teimosos, nós somos rixosos, nós continuamos investindo em coisas que não fazem mais sentido algum, e nós precisamos buscar do Senhor como mudar essas questões. Quando eu falo sobre isso, eu lembro da unção de Davi como rei sobre a nação de Israel. O profeta foi orientado, depois da reprovação de Saul, a procurar a casa de Jessé o belemita e ungir um novo rei sobre Israel. E chegando lá, ele pede para que Eliabe, Abinadab, os filhos mais altos e belos de Jessé, se coloquem na sala, para que ele possa então ungir o novo rei. O que o profeta está fazendo aqui? Está buscando o novo em estruturas velhas, porque o padrão que ele tinha era Saul. A Bíblia diz que Saul era alto e se destacava diante de toda a multidão, ou seja, seus ombros ficavam acima dos demais. Então ele estava procurando o novo em situações ultrapassadas. Talvez nós estejamos buscando o novo de Deus, mas nós estamos buscando o novo de Deus ainda em critérios ultrapassados que não combinam mais com aquilo que Deus quer. Então coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor, mostra as áreas da minha vida que precisam ser mudadas, para que aquilo que o Senhor prometeu seja despejado sobre a minha vida.
E gente, essa é uma palavra profética muito contextualizada. Aqui eu vejo 3 cenários. Na verdade, a gente vê um jovem profeta, né, sendo escolhido da escola de discípulos dos profetas para ungir Jeú como um novo rei sobre a nação de Israel. Ele habilitando um novo rei para construir um novo tempo, amém? E quando eu olho então para o contexto neotestamentário, no Novo Testamento, você vê João o Batista, preparando o caminho para o Messias. E ele reconhece e batiza Jesus como o Machia, como o Messias, como o Filho de Deus, o Cristo. Ele reconhece a divindade de Jesus e ele então habilita Jesus para a construção de um novo tempo, porque a partir do batismo é que se desenvolve de forma geral o ministério de Jesus na terra. São os próximos 3 anos que fazem completa diferença na vida e na história de Jesus. E nós estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos preparando o caminho para a volta do Messias. Nós somos uma geração profética sem nome, que improvável, que está sendo escolhida para preparar o caminho para um novo tempo. Nós somos aqueles que estão preparando, pavimentando o lugar em que o Senhor vai voltar, em que o Messias vai voltar, ou seja, nós já estamos vivendo os últimos dias. Agora uma coisa é fato, repita assim comigo: homens de autoridade ungem os reis. O que isso quer dizer? Que o Senhor está habilitando uma geração capaz de reconhecer os reis e reposicioná-los nas suas posições de comando. Ou seja, Deus vai colocar pessoas no seu caminho e você vai habilitar estas pessoas, desenvolver essas pessoas, ativar essas pessoas e encaixá-las exatamente onde elas precisam estar para serem agentes de influência. Pessoas proféticas, elas destravam outros, elas entendem o potencial que os outros carregam de forma embrionária e trazem essa luz para fora. Elas trazem ministérios à luz, elas desenvolvem as pessoas, encaixando-as dentro daquilo que Deus as chamou para fazer, para que elas sejam plenas e completas. Quantos estão me entendendo aqui? Então Deus está derramando sobre nós uma unção nesses últimos dias para nos habilitar a encontrar reis. Ou seja, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que aparentemente o mundo não tem mais expectativa alguma, nem elas conseguem enxergar o que elas carregam de valor, mas você, ao olhar para elas, vai enxergar no coração delas algo que elas carregam e que é somente delas, que Deus impartiu com o seu espírito, e Deus vai te dar uma habilidade, uma chave para abrir o coração dessas pessoas e trazer para fora aquilo que elas carregam de melhor. Ou seja, você vai colocá-las como reis, como pessoas de influência, pessoas de autoridade, pessoas que têm o governo nas mãos, pessoas que basta uma palavra, que basta uma assinatura, que basta uma postura, que basta um comportamento, e se tornarão grandes agentes de influência nesse tempo. E você talvez seja uma pessoa de bastidores, seja uma pessoa que talvez não apareça, seja uma pessoa que talvez esteja escondida. Sabe que existe um termo que se chama a eminência parda. Eu não sei se você já ouviu isso. A eminência parda fala de uma pessoa que ela está, na verdade, como uma coadjuvante nos bastidores, onde ninguém a vê, mas ela tem um grande poder de influência para que as pessoas possam ser ativadas naquilo que elas precisam ser e ter. Geralmente se fala que a eminência parda é aquela pessoa que está ao lado de um governo e ela diz exatamente o que o governo precisa dizer, ela ensina aquilo que o governo precisa agir, ela reposiciona esse governo para que ele fale exatamente o que precisa falar. Ou seja, Deus está levantando pessoas de bastidores, que são uma eminência parda, que não aparecem, que são discretas, mas que são pessoas-chave para destravarem reis para esse tempo. Quantos estão me entendendo aqui? Então, reis, eles promulgam novas leis e mudam circunstâncias. Se nós quisermos ver uma mudança, nós vamos ter que ativar essas pessoas. Se nós quisermos ver uma mudança, nós vamos ter que entender qual é o nosso papel de contribuição para isso.
Então, mas para que haja uma mudança genuína, nós vamos precisar de pessoas de autoridade. E existe uma grande diferença entre um profeta de autoridade e um profeta de poder. Um profeta de poder, ele tem contato com os sinais. Um profeta de poder, ele tem contato com o sobrenatural. Um profeta de poder, ele tem contato com aquilo que aparece, com aquilo que é aparente em relação ao reino, daquilo que é demonstrativo em relação ao reino. Entretanto, um profeta de autoridade, ele tem contato com as estruturas interiores que realmente importam. Porque talvez as pessoas, elas tenham muitas coisas para mostrar, mas no final elas realmente não são aquilo que elas realmente mostram. Dá para entender? Ou seja, há uma diferença grande entre poder e autoridade. Poder geralmente está ligado a cargos, títulos, honrarias, posições, porque foram comissionados por homens. Entretanto, a autoridade é algo derramado por Deus numa estrutura chamada caráter. Ou seja, quando você reúne biblicamente os pré-requisitos de um homem e de uma mulher de Deus, Deus derrama azeite sobre a sua vida e te habilita e te capacita com autoridade a promover a transformação e a mudança. Talvez você não esteja de forma aparente ligado às coisas relacionadas ao poder, mas você é uma pessoa de autoridade. Você é uma pessoa encaixada naquilo que Deus te chamou. Essa é a grande diferença de Davi e de Saul. Saul ainda detinha o poder, mas Davi, ele tinha a autoridade. Porque Deus já havia tirado a mão de sobre a vida de Saul, mas ele ainda estava sob o governo da nação, e paralelo a isso, Deus estava levantando um outro governo, um outro reino, que estava sendo habilitado com a autoridade que vinha do alto. Então nesse tempo você precisa escolher, se você vai ser alguém de poder, ou vai ser alguém de autoridade. Se você vai querer aparecer para as pessoas, demonstrar para as pessoas, e talvez no fundo você não seja aquilo que realmente aparenta ser, ou você efetivamente vai ser alguém que tem coerência, que o seu discurso comunga com o seu coração, que a sua postura comunga com aquilo que você professa interiormente, porque você é alguém de autoridade, recebeu uma habilitação por parte de Deus para funcionar de forma específica. Quantos estão me entendendo aqui? Só que leva um tempo para Deus desabilitar aquilo que ele já reprovou. Ou seja, você vê que Davi e Saul, eles permaneceram por 14 anos ainda, funcionando de forma paralela no governo da nação. Enquanto Saul ainda era rei, Davi governava também. Mas nisso não queria dizer que Deus já não tinha tirado a mão de sobre a vida de Saul. Ele já tinha tirado há muito tempo, só que Deus estava implementando o que ele desejava, e isso requer um determinado tempo de maturação, de preparação e de desenvolvimento para que Davi estivesse pronto para assumir o governo daquela nação. Quantos estão me entendendo? Então Deus está mudando as coisas. Repita assim comigo: Deus está mudando. E nós estamos passando por um período de transicionamento. Aqui quando você lê 2 Reis capítulo 9, gente, estava acontecendo uma mudança radical na nação de Israel. Estava acontecendo uma mudança de âmbitos sobrenaturais, políticos, econômicos sobre a nação de Israel, religiosos, enfim, todos os fundamentos daquela sociedade estavam sendo mexidos. Jeú aqui estava sendo ungido como um novo rei sobre a nação de Israel. Acabe, ele havia ferido o coração de Deus com questões hediondas, fazendo tudo aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Jezabel, a sua esposa, era uma sacerdotisa de Astarote, uma bruxa, uma prostituta cultual, que era casada com o rei e fazia coisas abomináveis, sabe, com manipulação e com controle, e ambos estavam manchando a nação com requintes de desonra, levantando postes ídolos de idolatria e de perversão. Mais do que isso, eles estavam assassinando os profetas de Deus ao fio da espada, e esse sangue inocente estava clamando na terra diante de Deus. Não pense que Deus, ele fica indiferente às coisas erradas que estão acontecendo. Não pense, porque se há uma base do trono de Deus, esta se chama justiça, e Deus é um Deus justo. Então Deus não deixa essas questões passarem despercebidas, mas existem instruções claras,
precisas, exatas, diretrizes muito pontuais que nós precisamos nos apegar nesse tempo, porque são importantes para essa nova etapa. Repita assim comigo: diretrizes. Deus está dando para cada um de nós, passo a passo, Ele está dando para cada um de nós estratégias claras, diretrizes específicas. Ele está nos dando movimentações muito pontuais, e nós precisamos estar atentos às instruções do céu para esse tempo. O que Deus está falando ao seu coração? Não tenha distrações, não perca o foco, acione os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito, anote as suas impressões proféticas, desenhe o futuro que Deus está prometendo para você, crie critérios, ou seja, não deixe isso se esvair por entre os seus dedos, não perca essa visitação da parte de Deus, se apegue àquilo que Deus está orientando para você para os próximos anos. Nós estamos mudando uma fase muito clara para os próximos anos. Nós estamos saindo de uma casa 9 para uma casa 0, ou seja, nós estamos zerando o cronômetro, nós estamos resetando o nosso tempo, e Deus está começando um novo ciclo, uma nova etapa, uma nova estação. E eu pergunto para você: o que você espera para os próximos 10 anos? O que Deus está orientando você a se movimentar? Como Deus está mostrando o futuro para você? Você precisa buscar de Deus essas respostas. Nós estamos mudando, não apenas no calendário, mas nós estamos transicionando num tempo profético, e você precisa estar atento àquilo que Deus está orientando para você. Quantos me entendem aqui? Talvez você esteja vivendo um tempo que as coisas não fazem mais sentido. Talvez você esteja vivendo um tempo, sabe, como se você não tivesse mais motivação para continuar, que as coisas que você fazia já não fazem mais sentido. Você está buscando algo novo, você está buscando algo que te tire do lugar em que você está. Você olha para as coisas que você tem feito até o presente momento e parece que isso só tem te dado enfado, cansaço. Você está olhando mais para as coisas e as coisas não têm mais sentido, você não sente mais prazer pelas coisas. Sabe o que é isso? Deus está finalizando uma etapa da sua vida, Deus está finalizando um tempo, e Ele está dizendo: eu vou transicionar a sua história, eu vou mudar a sua linha do tempo, eu vou te mostrar novos panoramas, eu vou abrir novos horizontes, eu vou abrir novas oportunidades e novos caminhos, e você precisa estar atento às orientações do meu trono para a sua vida. Deus está nos levando para uma nova etapa, mas repita comigo novamente: direções, diretrizes, instruções. Ou seja, existe uma carta magna do Espírito, uma carta náutica sendo colocada nas nossas mãos, com pontos muito claros, de direcionamentos muito seguros. Repita comigo: mudança. E aí você olha para um lado e olha para o outro e só vê a crise, só vê o caos, só vê os conflitos. Você olha para a política e vê essa sujeirada corrupta. Você olha para a economia e você vê uma bagunça geral. Você olha, para a sociedade e você vê uma crise moral acontecendo. Ou seja, todos os lugares que você olha, parece que está acontecendo uma ebulição. Por que isso está acontecendo? São ambientes desfavoráveis. E deixa eu explicar uma coisa para você. Talvez você diga assim: pastor, você está falando de mudança porque você não conhece a minha história. Eu vim aqui nessa noite, no Mevan, justamente para buscar uma resposta para a minha vida, porque eu vejo que a minha história já não faz mais sentido. Eu vim aqui para buscar uma saída, porque eu olho para um lado e olho para o outro e me vejo encurralado. Eu não vejo mais solução, não vejo mais escape para eu sair dessa questão. Mas deixa eu lhe dizer, ambientes desfavoráveis são um convite provocador do Espírito Santo para você começar a dar respostas diferentes. Você precisa ter reações diferenciadas, você precisa agir de forma diferenciada, você precisa pensar de forma diferenciada. Ou seja, tudo que provém do seu interior não pode ser mais do mesmo jeito.
você precisa fazer outros caminhos, você precisa descobrir outros atalhos, você precisa descobrir outras saídas para encontrar o trilho que Deus tem estabelecido. Então nós estamos vivendo, na verdade, um período de mudança, inclusive no governo espiritual da nação. E para isso Deus vai trazer um alinhamento. Repita assim comigo: alinhamento. E queridos, a palavra alinhamento, ela vem de você sair de um lugar de pecado, porque a palavra pecado, ela vem de uma estrutura que quer dizer errar o alvo. Então quando a Bíblia fala sobre alinhamento, ela está dizendo para você acertar o alvo. Então todas as vezes que você perde o alvo, você está em pecado, e isso gera maldição para a sua vida. Agora, quando você acerta o alvo, você está vivendo exatamente aquilo que Deus quer. Só que alinhamento dói. Sabe que o pastor Edson, que é quiropraxista, ele congrega aqui conosco, e de vez em quando a gente vai lá fazer uma massagem. E um dia desses eu fui lá fazer uma massagem e perguntei se ele tinha uma outra sala de atendimento, porque tinha uma pessoa gritando, e a pessoa gritava muito, ai, ai. Eu disse: meu Deus, quem é o outro, né, que eu nunca quero ir com essa pessoa que está atendendo, porque ela está sofrendo demais. E ele falou assim: não, pastor, não é outra sala e não é outro atendente, é o meu papagaio. Ele aprendeu a gritar com as pessoas que são atendidas aqui na maca. Então assim, sabe o que acontece conosco? A gente esquece que alinhamento dói. Repita comigo: alinhamento dói. Quando Deus começa a tocar nas estruturas da nossa vida, quando Deus começa a nos reposicionar, esse processo é altamente doloroso, porque você começa a mudar. Algumas coisas que você acreditava que eram assim, já não são mais. Coisas que você achava que eram verdades, você começa a descobrir que eram as suas verdades, mas não eram verdades absolutas. Você começa a observar que existe muito mais, muito mais debaixo, né? Muito mais debaixo, o iceberg que a gente chama, né? Muito mais aqui, a gente vê só a ponta do iceberg, é muito mais para baixo d'água. Ou seja, existe muito mais coisas que a gente precisa entender, e às vezes a gente só tinha um ângulo de visão, nós só tínhamos um prisma, nós só conseguimos olhar um foco, e a gente não conseguia ter uma visão panorâmica, uma visão geral. E Deus está mudando a nossa visão em relação às coisas, Deus está mudando a nossa visão em relação à vida. Agora nós precisamos aprender a correr riscos. Repita comigo: correr riscos. O grande problema é que no período da transição, no período da mudança, você pode ficar para trás. Se nós não acompanharmos a nuvem, nós vamos ficar para trás. Se nós não entendermos o que Deus está bradando para os próximos anos, nós vamos nos tornar irrelevantes. Nós não vamos compreender o processo do Senhor nas nossas vidas, nós vamos ficar de fora daquilo que Deus está promovendo. Se nós não mudarmos, nós vamos nos tornar irrelevantes para essa nova fase que o céu está propondo. E aí cabe a você pensar: será que eu não preciso fazer alguns ajustes na minha vida para eu me encaixar ou eu me enquadrar naquilo que Deus está pedindo? Sabe que Deus, ele não muda, mas Deus se move. Repita comigo: Deus se move. A base do trono de Deus, conforme o livro de Ezequiel, são elipses, rodas dentro de rodas, círculos dentro de círculos. Ou seja, Deus, ele se movimenta de forma cíclica, de tempos em tempos Deus muda a sua forma de atuação, e nós precisamos acompanhar a forma de mudança de Deus. Não basta mudar somente para nós, nós temos que nos adequar ao que Deus está promovendo, senão nós vamos ficar de fora. Mas vai doer muito, pastor, porque são ajustes muito complicados que eu preciso fazer na minha vida. Deus vai ter que mexer em coisas que eu não queria mexer. Sim, Deus vai mexer no seu casamento, na educação dos seus filhos, nas suas finanças, na sua carreira profissional, na sua economia financeira. Ou seja, tudo na sua vida vai precisar passar por um período de transicionamento, porque nós precisamos adequar todas as áreas da nossa vida àquilo que Deus está promovendo, e o propósito, ele precisa ser maior do que a dor. Vai doer muito, vai ser sofrido demais,
Mas quanto mais você se apegar a isso e amar com prazer a correção e a mudança, mais rápido você vai entender o que Deus quer, e então logo você vai estar inserido num novo contexto com Deus. Você precisa estar disposto. Só isso que Deus espera. Porque nunca foi fácil a gente romper com ideias antigas. Nunca foi fácil a gente romper com estruturas familiares. Nunca foi fácil nós quebrarmos, sabe, as algemas desses conceitos ortodoxos que a gente traz de ano após ano. Não é fácil nós mudarmos essas heranças que nós carregamos dentro de nós, porque parece que o passado ele autentica aquilo que já está pronto. Parece que as tradições elas vão criando cascas e elas vão nos levando para um conformismo, mas nós precisamos quebrar. Eu não estou dizendo para você ser rebelde, eu não estou dizendo para você ser anarquista, eu não estou dizendo para você ser insubmisso, mas para viver aquilo que Deus está te chamando para viver, você vai precisar de espaço. O que Deus precisa promover na sua vida é grandioso, mas você precisa de comprometimento. Deus vai precisar atuar em muitas áreas da sua história para mudar o seu curso de vida. Mas você precisa dizer: eu quero uma mudança, eu quero a transformação, eu quero essa adequação, eu quero que Deus mexa nas minhas estruturas, eu quero que Deus altere o meu coração, eu quero que Deus mude os meus desígnios, os meus desejos, eu quero que Deus mude os meus planos. Eu estou totalmente aberto para aquilo que Deus vai fazer. Eu preciso estar aberto, eu preciso estar disponível. Quando eu olho para Jesus, eu vejo uma coisa: não havia nenhum dogma que Jesus preservasse, nenhum costume que Jesus mantivesse, nenhuma instituição que ele defendesse, nada que era tradicional. Sabe por que Jesus, ele não teve escrúpulos contra os ranços dos religiosos? Jesus, ele curou no sábado. Jesus, ele perdoou a adúltera. Jesus, ele tocou no leproso. O problema é que nós pensamos dentro de uma caixinha e nós colocamos Deus de forma muito limitada nos nossos achismos. E para Deus não existe impossível. Qualquer pessoa que nós olhemos e dissemos assim, não existe expectativa para essa pessoa, ela está totalmente fora do padrão, ela está totalmente desalinhada, ela está totalmente perdida. Para Deus essa pessoa tem jeito sim. Existe algo chamado graça, e quando ela nos encontra, ela encontra em nós a matéria-prima chamada vontade, e quando a vontade do homem se encontra com a graça de Deus, o sobrenatural acontece. Deus pode usar isso como um combustível para uma grande transformação, mas nós precisamos querer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as suas ações repetidas, elas não são necessariamente saudáveis. Você precisa repensar as suas atitudes do dia a dia. Sabe, tem ideias que a gente carrega que são preconceitos já ultrapassados e que agora eles precisam ser questionados. Deus está nos perguntando se nós não vamos questionar as coisas que para nós são padrões. É sempre importante a gente colocar um será, um ponto de interrogação depois das coisas. Eu gosto muito de Jesus, porque quando ele se encontrava às vezes com os religiosos, com os fariseus, os fariseus, eles diziam para Jesus: mas foi sempre assim, a lei diz assim. E Jesus sempre disse: eu porém vos digo. Ou seja, Jesus sempre tinha um plus. Jesus sempre tinha uma forma diferenciada de pensar. Jesus sempre tinha uma forma diferenciada de enxergar. Deus sempre oferecia, através de Jesus, uma nova perspectiva. Jesus sempre nos oferece um novo horizonte. Agora, os ambientes de mudança, eles vão gerar pessoas de autoridade. Como você suportar a mudança, a maneira resiliente que você suportar a mudança, vai gerar em você autoridade. O problema é que quando as coisas começam a ficar complicadas, que as coisas começam a ficar difíceis, que a perseguição te encontra, a opressão acontece, as dificuldades te pressionam, as crises se instalam, você para no meio da caminhada e retrocede.
Não, a mudança acontece quando você suporta, mesmo com dificuldade, esmurrando sua carne contra a parede, abrindo mão das coisas que você ama, mas acreditando numa proposta de Deus para a sua vida, olhando para o propósito, olhando para aquilo que Deus tem. Você diz: eu vou suportar, e eu vou vencer, e eu vou ultrapassar esse período, e lá na frente o Senhor me dará a vitória necessária, e eu vou estar encaixado no centro da sua vontade, eu vou estar vivendo a plenitude do seu propósito, eu vou estar realizando os seus feitos, eu vou suportar o que tiver que suportar, até que a mudança aconteça em mim, porque a mudança é gerada de dentro para fora. A verdadeira mudança, ela acontece do seu interior para fora. Você vê, por exemplo, num tempo em que Moisés, ele já não é mais o líder que Deus esperava, Deus levanta Josué. Num tempo em que Nabucodonosor começa a usar a Deus, Deus levanta um Daniel. No tempo em que Faraó não sabia mais como governar a terra, Senhor levanta um José, uma chave de provisão para um tempo de seca. Quando Abraão, ele começa a entrar no plano de Deus, indo para a terra que Deus mostraria, Deus separa ele de Ló. Você vê, quando Saul é reprovado por Deus, Deus levanta um Davi. Quando o sacerdócio levítico, ele não inspira mais confiança para Deus, porque ele se misturou com a politicagem, a religião se contaminou, Deus levanta um João Batista, um essênio no deserto, clamando voz, ele era a voz que clamava no deserto, e dizendo: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E as pessoas saíam das sinagogas, dos lugares em que os sacerdotes estavam com vestes talares, e iam para o deserto ouvir a João Batista e a mensagem de arrependimento. Sabe por quê? Porque pessoas de autoridade são geradas na crise. No período do transicionamento é que as pessoas de autoridade são fortalecidas. E deixa eu lhe dizer uma coisa: pare de olhar para o olho do furacão. Talvez os nossos olhos estejam fitados nas coisas que aparecem, estejam talvez nas capas dos livros, nos likes do YouTube, estejam naquilo que realmente aparece diante do olhar humano, das expectativas naturais, racionais. Tire os olhos disso. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai escolher alguém à margem, porque Deus, ele ama impressionar. Ele sempre vai escolher alguém que está entendendo algo diferente de todo mundo, alguém que está compreendendo algo diferente de todo mundo, alguém que não está comendo feijão com arroz, alguém que está fora. As melhores coisas acontecem à margem. Sabe por quê? Deus valoriza o capital espiritual construído fora da visibilidade. Sabe aquilo que você construiu no seu quarto secreto quando ninguém via? Sabe os seus depósitos de intercessão e de oração? Sabe a sua vida devocional e de deleite na palavra? Sabe o seu relacionamento com Deus? Isso tudo nesse tempo vai ter um grande valor. Coisas que as pessoas não viram, que as pessoas não aplaudiram, que as pessoas não reconheceram, mas são coisas construídas dentro de você. Isso é o verdadeiro capital que Deus aprova. Deus vai olhar para isso, e Ele vai quebrar as regras convencionais, e Ele vai começar a valorizar as coisas que as pessoas carregam de verdade dentro delas. Agora existe aqui uma missão, repita comigo: uma missão. Esse moço, ele foi escolhido de uma escola de profetas, ele era discípulo da escola de profetas de Eliseu, e ele foi escolhido para uma grande missão. Agora, a grande palavra aqui que me surpreende é a palavra discípulo. Repita comigo: discípulo. Esse é o coração que nós precisamos ter. Um coração tratável, um coração ensinável, o coração aprendiz. Quando nós achamos que já soubemos de tudo, que já aprendemos tudo, que não há mais nada o que aprender, nós estamos sendo reprovados. Quando nós temos um coração discipulado, ou seja, quando nós temos um coração aberto a sermos corrigidos, quando nós amamos a repreensão e o ensino, nós estamos no caminho certo para o desenvolvimento. Agora, sabe o que acontece? Hoje as pessoas, elas vêm para a igreja,
e elas não querem prestar conta da sua vida para ninguém. Elas acham que isso é intrometimento, é invasão. Elas não querem ser expostas, e quando alguém se interessa pela vida delas, elas acham que essa pessoa está metida demais. Sabe por que as pessoas elas querem vir para a igreja, participar de um culto com as mãos levantadas durante o louvor, receber uma palavra e ir embora? Elas não querem mais comprometimento com o desenvolvimento. Sabe o que acontece com as pessoas hoje? Elas querem melhorar de vida, mas elas não querem ser apacentadas. Quando elas são confrontadas através de um discipulado verdadeiro, elas fogem, porque elas não querem ser confrontadas nas suas áreas de debilidade. Agora nós precisamos assumir um compromisso com o Senhor, de realmente sermos discipulados, de deixarmos a palavra do Senhor lavar o nosso interior e mudar o nosso caráter. Precisamos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Precisamos de humildade para reconhecer que não sabemos de tudo, que há coisas na nossa vida que ainda tem pontos de interrogação, e que as verdadeiras respostas estão no Senhor, e que sem um discipulado verdadeiro nós não vamos encontrar esse lugar. Outra coisa que eu observo nesse moço, ele obedece sem questionar. Sabe o que é obedecer sem questionar? Nós recebemos muitas profecias, mas nós queremos que as palavras proféticas se adequem à nossa vida. Mas quantos de nós fizemos um esforço para reunir os pré-requisitos e nos adequarmos à palavra profética? Poucos. Poucos de nós fizemos um esforço para nós nos adequarmos àquilo que Deus liberou sobre nós. O que deveria acontecer quando nós recebemos uma palavra profética é nós ponderarmos se ela vem do céu ou não vem. E se ela vem do céu, nós temos que dizer: eu preciso mudar para me encaixar e me enquadrar naquilo que Deus espera. Porque a partir do momento que uma profecia é liberada, um tempo de aprimoramento também é liberado, e eu preciso me submeter a esse tempo, para que quando a profecia aconteça, eu esteja pronto para ser a plenitude dela. Quantos estão me entendendo aqui? Então, aqui fala sobre você ser submisso a uma vontade maior do que a sua, ser submisso à vontade de Deus, através da orientação dos seus líderes. Uma coisa que eu percebo nesse moço é que ele não tinha nome, mas mesmo que ele não tivesse nome, ele tinha uma identidade. Pode ser que o seu nome não esteja visível nas capas dos CDs, dos DVDs, das revistas. Pode ser que você não seja a pessoa que seja um ícone num lugar de grande circulação de pessoas influentes. Pode ser que você não apareça diante da grande multidão, mas se você tem identidade, você é a pessoa certa que Deus vai usar para influenciar uma geração. Às vezes nós esperamos muitas coisas para fazer a vontade de Deus, quando tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Esse moço, ele tinha uma origem, ele sabia que vinha de uma escola, ele tinha um encargo, ou seja, Deus deu a ele uma incumbência, e Deus deu a ele uma missão, um destino. Sabe, nós precisamos saber quem nós somos, nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Se nós não tivermos uma identidade clara, Deus não vai poder estabelecer conosco absolutamente nada, porque só realiza a vontade de Deus quem sabe quem é. A unção só desce em quem tem clareza de quem é. Você precisa ter identidade. E a Bíblia diz que ele precisava com discrição ir até o interior da casa e sair de cena sem ser percebido. Ou seja, ele precisava ser humilde para encontrar esse lugar. Olha os pré-requisitos desse rapaz. Humildade também é um pré-requisito para passar pelo tempo da mudança. Porque você vai ter que ter humildade para perder muita coisa, para sofrer muito dano e saber que você está fazendo aquilo em prol de um propósito maior do que você. Que você vai ser transicionado por um período difícil, mas altamente necessário para desenvolver todo o seu potencial, porque aquilo que Deus tem para a sua vida está sendo produzido dentro de você, quase que uma missão suicida, porque ele precisava entrar num lugar difícil. Imagine, gente, entrar dentro do arraial do exército de Israel, entrar dentro da câmara de Jeú e correr o risco de ter a sua vida ceifada, sua cabeça cortada ao fio da espada, porque ele estava se intrometendo. Ou seja, eu vejo hoje que as pessoas não querem correr riscos.
As pessoas se comprometem até um determinado ponto. Quando aquilo começa a comprometer seu tempo, seu dinheiro, seu investimento, seu coração, seus recursos, elas pulam fora, porque elas não querem se comprometer com propósito. Porque uma vez que você se compromete com propósito, você não vai dar parte de você, você vai dar o seu tudo. As pessoas não querem colocar-se em risco. E sabe, ele foi dado a ele 3 orientações, repita assim comigo, 3 orientações. Faça o número 3 assim para eu ver. 3 orientações. Isso precisa ficar claro para você. Eu vou dar para vocês aqui 3 aspectos da sua vida que são altamente necessários para você passar um tempo de transição em Deus. O primeiro deles, cingir os lombos. Repita comigo, cingir os lombos. Como é que você percebe que o menino está crescendo? Quando se alarga os ombros. Quando nós alargamos os ombros, nós entendemos que já podemos carregar sobre nós um peso de responsabilidade. Os levitas coatitas, eles carregavam sobre os seus ombros a arca da aliança, ou seja, a glória de Deus. Somente alguém que tem os lombos preparados, ele pode estar pronto para alcançar esse lugar. Então, cingir os lombos fala de maturidade. Fala de nós alcançarmos um lugar de maturidade, alcançarmos um lugar em que nós vamos ser muito íntimos do espírito de sabedoria e do espírito de revelação. Mas sabe qual é o nosso problema? Aqui na igreja, num culto de domingo, com uma palavra dessa, nós somos leões espirituais, mas quando a gente passa daquela porta para fora, nós nos tornamos gatinhos emocionais. O problema é que aqui nós somos turbinados na nossa vida espiritual, mas amanhã, segunda-feira, quando o cheque cai na conta, quando o chefe puxa a orelha, quando você encontra uma dificuldade no meio do caminho, você já começa a regredir, você já começa a esquecer da palavra profética, você já esquece do período de mudança, você acha que você está no turbilhão de novo do problema, aí você começa com a síndrome de patinho feio, meu Deus, o que vai ser de mim, a autopiedade, e você esquece totalmente daquilo que Deus está trabalhando. Nós precisamos manter a estabilidade, repita comigo, estabilidade. E alguém maduro é alguém estável. Alguém maduro não pensa somente em si, ele pensa no coletivo. Você já viu uma criança? Quando eu chego de viagem, é uma coisa muito impressionante. Eu viajo às vezes, chego em casa quando eu fico 4, 5 dias fora, e quando eu chego em casa, a Josi me abraça, me beija e pergunta: como é que você está? Como é que foi esse período lá? Me conta como foi a bênção. Ela quer saber de como eu estou. O Arthur olha para mim e diz assim: o que você trouxe para mim, pai? Porque criança pensa só em si. Isso é da criança. Isso é da infância. Um adulto não, ele tem uma visão coletiva, uma visão altruísta, uma visão plural, uma visão ampla, uma visão inclusiva. Ele pensa no outro, ele coloca os sentimentos do outro em primeiro lugar. Antes de fazer qualquer coisa que vai ferir o outro, ele pensa. O maduro, ele leva em conta o desenvolvimento de todos. Crianças não, crianças pensam sobre si. Eu acho que nós precisamos crescer muito para passar por um período de transição em Deus. Nós ainda somos muito meninos emocionais, há muita meninice no nosso meio, muita melindrosidade, sabe? Porque aquele não falou comigo, aquele passou e não me beijou, aquele esqueceu de citar o meu nome, eu participei tanto e não fui reconhecido, sabe? Nós temos muita carnalidade envolvida na nossa espiritualidade, é muita alma no lance. Para alcançarmos um lugar de autoridade espiritual, nós vamos ter muita responsabilidade, e nós vamos ter que vencer essas coisas de meninos, nós vamos ter que nos dedicar ao propósito. E deixa eu te dizer, para você se preparar para estar no propósito, as coisas são mais complicadas. Eu não sei se você já tentou arrancar planta de mangue. Quando você coloca a mão, você consegue arrancar facilmente, porque a quantidade de águas faz com que aquela planta tenha raízes rasas, superficiais. Agora tenta arrancar uma palmeira do deserto.
Meu irmão, o vento bate, ela enverga, mas não quebra, porque suas raízes são profundas. Ela mergulha naquela terra árida até encontrar o lençol freático. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nós estamos muito mal acostumados. Quando os problemas acontecem, ao invés de nos aprofundarmos em Deus, nós acabamos sendo arrancados, porque a nossa vida espiritual ainda é muito evasiva, muito rasa. E Deus quer nos dar profundidade. Repita comigo: profundidade. Isso vai levar a nós passarmos por uma preparação interior. E como é que Deus faz a gente passar por uma preparação interior, gente? Simples: Deus provoca crises. Quanto mais pressão, mais unção. Quanto mais dificuldade, mais aprendizado. E justamente quando o caos se instala, a gente quer correr, porque as crises é que produzem o verdadeiro alinhamento. Isso tem a ver com você assumir com responsabilidade uma nova postura, uma nova posição diante de Deus. Isso vai te dar graça para enfrentar essas situações. Segunda coisa, repita comigo, segundo ponto. O primeiro deles é cingir os lombos, o segundo é cheio de azeite. Repita comigo: cheio de azeite. O Eliseu disse assim para o jovem profeta: você vai ter que encher a sua almotilha de azeite. Para ungir o novo rei, você precisa estar cheio de azeite. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aqui em Itajaí acontecia muito isso. Quando o pessoal fritava peixe, às vezes coava e limpava aquele azeite, aquele óleo velho, e guardava o resto daquela gordura dentro de um vidro de conserva, para reutilizar. Tinha gente que reutilizava e guardava esse óleo usado às vezes dentro de uma pia. Aí vai chegando a panela, você vai empurrando o vidro para dentro da pia. Vai chegando uma frigideira, você vai empurrando o vidro para dentro da pia. E quando você se apercebe, você já escondeu aquele vidro de conserva com óleo sujo lá dentro do armário e nem lembra mais. Aí chega uma visita na sua casa e diz assim: que cheiro estranho na sua cozinha, está um cheiro rançoso aqui, um cheiro de coisa velha, o que está acontecendo aqui? Aí você diz: aquele azeite que eu usei e aí eu esqueci, está dentro da pia, está guardado. Sabe por que isso acontece, gente? Porque azeite velho cheira mal. A unção de ontem foi para ontem. Para hoje Deus tem uma nova unção. A palavra de ontem foi para ontem, hoje Deus tem uma nova palavra. Deus é um Deus de novidade de vida. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos muito saudosistas, e nós estamos nos alimentando dos depósitos antigos, de coisas que nós recebemos lá atrás e que hoje já não significam mais, já não fazem mais sentido, não rodam mais moinho, porque são águas passadas, já passaram na sua vida. Sabe quando a gente tem tempo, saudade, aquele tempo era bom, como era bom viver aquele tempo, meu Deus, naquela época que era grande, diferente, aconteceu isso, aquilo. A gente tem riqueza de detalhes sobre um tempo que não volta mais. Deixa eu lhe dizer, aquele período foi uma placa de sinalização de Deus para te apontar para os dias de hoje. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele tempo que você viveu, que foi um tempo bom da sua vida, era Deus apontando para o futuro, para os novos dias que estavam por vir. Agora você não pode ficar preso naquilo, porque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele pode realizar muito mais do que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Nós precisamos elevar as nossas expectativas daquilo que Deus pode fazer. Nós estamos pensando muito pequeno daquilo que Deus pode promover. Repita assim comigo: um óleo fresco. Nós precisamos pedir que os ribeiros de azeite de Deus sejam despejados da nossa cabeça, e um novo nível de unção seja liberado sobre a nossa vida. Deus tem uma unção fresca, Deus tem um óleo novo para encher a nossa almotilha, para encher a nossa botija, para nós nos prepararmos para os últimos dias, para que a nossa candeia esteja acesa, para que não jamais falte óleo sobre a nossa cabeça. Nós precisamos estar preparados, prontos.
através dessa unção, que é essa habilidade sobrenatural que foi dada a nós para o cumprimento do propósito. A unção não é dada para a sua vida para um status, não é um selo de validação de espiritualidade, não. A unção é dada para você como uma virtude do alto que te capacita a realizar o propósito que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo isso? A unção, ela precisa te tornar proativo, não reativo. Você precisa se tornar visionário, realizador, alguém proeminente. Você não pode se tornar uma pessoa reativa, esperar as coisas acontecerem, baterem na sua porta para você tomar uma atitude. Não, está hoje nas suas mãos a capacidade de tomar novos rumos para a sua vida e decidir uma nova escolha. Terceiro ponto, ir ao interior do arraial. Repita comigo: ir ao interior do arraial. Só que ele precisava ir dentro do interior do arraial e sair sem ser percebido. Sabe o que eu percebo nos dias de hoje? Se Deus mandasse você como um profeta lá na casa de Eliseu, lá dentro do lugar de Eliseu, e para ungir Jeú como o novo rei de Israel, o que você faria? Talvez as pessoas de hoje levassem um celular e elas fizessem uma live lá dentro da tenda de Jeú, né? Ó, estamos aqui agora, a gente vai ungir agora Jeú aqui, gente, ó, né? As pessoas iam tirar uma selfie. Por que elas queriam fazer isso? Para ganhar visibilidade. Porque, gente, nós ainda somos viciados em afirmação. E num tempo de transicionamento a gente precisa estar disposto a perder tudo. Até porque eu tenho percebido que a fama tem matado muito mais os homens de Deus do que o diabo. Tem matado muito mais o povo de Deus do que o próprio pecado. Porque às vezes as pessoas não estão tratadas das feridas do passado, e o próprio processo de crise faz essa limpeza. Deixa eu te dizer, o cara nunca foi nada, o cara passou uma vida inteira de rejeição, o cara passou uma vida inteira de abandono, o cara passou uma vida inteira de reprovação, de pecado, de vergonha, de humilhação. Aí ele vem para Jesus, aí Jesus dá um dom e dá uma unção, aí ele começa a ser usado por Deus, e agora ele começa a usar Deus, porque ele começa a receber os aplausos das pessoas, o reconhecimento das pessoas, e ele se vicia naquilo que as pessoas podem dar. Ele constrói uma relação de dependência. E Deus quer que nós venhamos mudar a nossa forma de agir, porque senão nós vamos passar o resto da vida adulando o nosso ego. Nós vamos passar o resto da vida com uma dependência emocional daquilo que o povo pensa a nosso respeito. E nós precisamos aprender a desenvolver e não apenas crescer. Repita assim comigo: desenvolver e crescer. Eu gosto muito de fazer essa analogia. Quando você pega uma cidade que ela cresce de forma desordenada, ela tem problema de saneamento básico, ela tem problema de falta de estrutura para educação, saúde, ela tem má distribuição de renda, ela tem tudo que você possa pensar de ruim mais um pouco, porque ela cresceu. E ela teve que fazer os ajustes, os puxadinhos, para conseguir conviver com todo mundo naquele mesmo território. Agora, uma cidade que desenvolve é uma cidade planejada. Ela é planejada, ela é pensada. E quando ela é pensada, ela consegue pensar em estrutura para todos, ela consegue trabalhar com estrutura para todos, porque ela consegue ter equidade, ter justiça, porque ela se desenvolveu. O problema nosso é que a gente quer crescer, mas não quer desenvolver. Eu levo o meu filho constantemente ao pediatra, e o pediatra não avalia se o Arthur ele cresceu, ele avalia se o Arthur desenvolveu, porque crescer, qualquer criança pode crescer, agora se desenvolver, isso é uma outra coisa. Ele avalia o contexto geral da vida do meu filho, isso é que um bom pediatra faz, ele vê se a criança desenvolveu, porque, gente, desenvolver é respeitar os processos. Repita assim comigo: processos. Quando você olha para a vida de José, você vê um homem que se desenvolveu, um homem que passou por várias etapas, e todas essas etapas foram necessárias para forjar dentro dele quem ele deveria ser para assumir o governo no final da história. Ele se desenvolveu a partir do quê? De processos. Então a ideia nossa é: será que nós vamos querer crescer ou nós vamos querer nos desenvolver? Porque a gente precisa ir até o interior do arraial. E a pergunta que eu faço para você hoje à noite é: quais são os desafios que você está disposto a cumprir
em prol da mudança na sua vida? Quais são os territórios perigosos que você vai ter que entrar e praticamente ter uma missão suicida de morrer para você mesmo, para poder mudar? Será que você mudaria ou faria algo num lugar que ninguém te visse, ninguém não tivesse o aplauso, não tivesse o parecer das pessoas, não tivesse o reconhecimento do público, apenas o silêncio, Deus te promovendo a uma revolução interior silenciosa? Será que você seria capaz de entrar nesse lugar? Porque essa noite, essa palavra é um convite para pessoas que querem fazer escolhas difíceis. Vai ser um tempo sacrificial para a sua vida, porque você vai ter que matar algumas coisas que para você hoje são importantes, para se apegar naquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida, aquilo que vai alterar o curso da sua história, aquilo que vai mudar a linha do tempo da sua vida. Eu quero que você fique de pé comigo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você pusesse a mão sobre o seu coração. Deus está te convidando a uma mudança hoje. Deus está te convidando a você cingir os seus lombos de maturidade, encher a sua motilha do azeite da unção, ir até o interior do arraial sem ser percebido, ou seja, fazer isso em silêncio. E quando você transitar por esse período, quando você passar por esse período, com esses 3 requisitos na sua vida, você vai ver o grande milagre que o Senhor vai operar. Eu até arrisco a usar aquela palavra de Josué que diz: santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Mas eu quero convidar você nessa noite, que deseja uma mudança genuína na sua vida, de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Há muito espaço para você aqui. Você que quer alterar o curso da sua história, você que quer mudar a sua linha do tempo, você que quer uma nova perspectiva de vida, você que está cansado de viver da mesma maneira que você tem vivido, e você chegou aqui hoje dizendo: eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma alteração. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, disposto a mudar, disposto a ser transformado. Shokotorobalabassorabacandarabaga Shelestorikamanduibiaflassiobagas Vamos chegando um pouquinho mais para frente, gente. Tem mais gente chegando aqui atrás. Isso, dá lugar para todo mundo aqui. Oh Deus, feche os seus olhos, faça a sua oração e diga: Senhor, eu preciso alterar o curso da minha vida, eu preciso mudar a minha história, eu preciso que daqui por diante a minha vida seja diferente, tudo seja diferente. Oh Deus, Xerestoreu comanda lamasso rabagadarabache, decoloborobo xerebalabassoramandaralavassorebaga, xecontorolobo xerebalabassorabagalabaga. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, dispostos a transitar pelo período da mudança, dispostos a sermos alterados de dentro para fora, custe o que custar. Mesmo que nós tenhamos perdas e danos, a nossa prioridade é fazer a Tua vontade. Hoje o nosso coração, ele pulsa, ele lateja por realizar o Teu propósito nas nossas vidas.
Nós declaramos que estamos cansados de viver do mesmo jeito, porque nós entendemos que há um nível de vida mais alto, há algo diferente para ser experimentado. E nesta noite nós declaramos: estamos aqui para que o teu agir aconteça na nossa vida. Senhor, vem sobre nós. Senhor, vem sobre nós. Senhor, vem sobre nós. Muda, Senhor, os nossos casamentos. Muda, Senhor, a educação dos nossos filhos. Muda as nossas finanças. Muda a nossa vida profissional. Muda o nosso chamado ministerial. Mexe onde o Senhor tiver que mexer. Altera o que o Senhor tiver que alterar. Hoje nós estamos aqui, Senhor, dispostos e disponíveis, nos lançando nas tuas mãos, para que a tua vontade ela seja realizada nas nossas vidas.